Primeiro, erro, que é preocupante. Internet. Ligou na internet. Segundo, ensinou a programar, surgem propriedades emergentes, ele pode mudar o próprio código. Terceiro, esse é o mais difícil de entender por causa da terminologia. Colocaram agentes de inteligência artificial para trabalhar junto com inteligência artificial. Isso tudo é o que o Mo Gawdat fala no livro Scary Smart. Tá. Não é opinião minha, eu não sou especialista nisso, apesar de que eu sou mestre e doutor em linguística, né? Então a minha área da linguística tangencia a ideia de inteligência artificial, porque a inteligência artificial tem um apelido que é LLM, Large Language Models, grande modelo de linguagem. Porque na verdade o que o ChatGPT faz é prever a próxima palavra que ele tem que botar. É louco isso, né? Ele estuda uma... E vê a probabilidade, e ele aprende com a gente se ele acertou ou não, e ele vai cada vez evoluindo. Isso, aí é o machine learning, né? E aí cada vez a taxa de acerto dele vai ser maior, né? Então eu tô pontuando que eu não sou especialista em inteligência artificial, mas sou doutor em linguística, então tem um pouco a ver. Mas eu tô resumindo o que o Mo Gawdat fala no livro. Mas essa terceira assim, o quê? De usar agente para treinar ele? Não, agentes é o cara que tá trabalhando em cima do código. Vou dar um exemplo. Você tá com um braço mecânico, tentando fazer o braço mecânico pegar o copo sozinho. Aí, primeira vez ele pega errado, deixa cair, ele não consegue apertar, ele aperta demais, quebra o copo. Cada erro desse, você tem que ir mudando o código. Quando você tem um ser humano corrigindo esse código, você consegue fazer 200 melhorias por dia. Se você bota uma inteligência artificial para trabalhar junto com outra inteligência artificial, você consegue fazer 2 milhões de correções por hora. Nossa. Aí o negócio... Então, para o Mo Gawdat, isso é um terceiro erro, porque faz o avanço ficar exponencial. Tem um outro fator preocupante que ele aponta, que está fora desses três aí, que é o seguinte. O conhecimento que eu acumulo estudando, para eu passar para você, eu tenho que ficar 2 horas falando. Tem uma limitação de tempo. Né? Porque a fala, ela tem uma sequência. Isso na linguística, aí é minha área, é a sintaxe. A sintaxe é a sequência de coisas que eu falo para fazer sentido. Às vezes eu inverto a sequência, mudo o sentido da frase. Total. Então eu preciso... E depende de eu conhecer a mesma sintaxe para poder entender o que você está falando. Você tem que ter um conhecimento enciclopédico, gramatical. E aí tem uma coisa muito legal para você aí, que é da arte. Porque o meu primeiro doutorado que eu fiz, primeiro projeto foi sobre o renascimento de interpretação de pinturas renascentistas. A pintura, como ela não é uma linguagem verbal, é uma linguagem gráfica, você consegue passar a informação mais instantaneamente. Entendeu? Mas não é... Você não precisa daquela sequência de sujeito, predicado, adjetivo. Mas ela... É como se fosse mais instantâneo. É instantâneo, mas ela não é tão eficaz quanto você transformar não é tão preciso. Não é preciso. Você não consegue fechar muito, né? Dá margem a mais. Dá margem à interpretação. Mas ela consegue passar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ainda que você interprete... Vem a imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso. Mas aí você usa palavras para dizer pra descrever, Fala isso em imagens, né? Com certeza. Então, vamos supor que eu descobri a teoria da relatividade, o Einstein. O cara ficou um tempão estudando e ele foi dar uma palestra para explicar. Olha o que eu encontrei. Ele deu uma palestra, ninguém entendeu nada. Claro. Aí ele deu mais umas 50 palestras. Acho que eu tô começando a entender. Na inteligência artificial não tem isso. É instantâneo. É instantâneo. Aprendeu alguma coisa... Passa para todas as outras. Vai passando instantaneamente. Por quê? Ela não precisa dessa limitação sintática nem da linguagem. Eles têm a mesma linguagem, o entendimento é instantâneo, é preciso. É 0 e 1. Não tem... não entendi direito o que você falou. Qual o conceito de relativo? Não, aprendeu, passou, aprendeu, passou. Não, Aí o negócio, tudo que eles descobrem de novo, expande numa velocidade absurda. Porque o cara não precisa... no congresso de inteligência artificial do ano que vem eu te explico o que eu achei no passado. Não, Então isso aí é preocupante. Agora... Einstein tinha 160 de QI. Quando ele apresentou a teoria da relatividade, ninguém entendeu nada. Os caras não conseguiam entender nem qual era o tema da palestra. Então, os seres humanos com 80 de QI não conseguem entender um que de 160 muitas vezes está falando. Hoje em dia, por exemplo, um dos maiores gênios aí considerado vivo, ele é professor da Universidade de Princeton e... me fugiu o nome dele agora. Ele tem 220 QI. Tá? Ele trabalha na área da física, lá da teoria das cordas e da teoria gravitacional. Até hoje, esse cara dá palestra e ninguém entende o que ele está falando. Eu não sei como é que eu pude esquecer o nome desse cara. Daqui a pouco eu lembro. O Lenny procura como? É difícil de lembrar. Eu não sei como... Ele teria que ver um dos pais da teoria das cordas, mas não, é tanta gente que não vai aparecer.
Deixa eu tentar. Que é um judeu gigantesco, o cara tem 2 metros e tanto de altura. Se os caras falarem aí no chat, você manda aqui pra gente. Rapaz, eu falo sempre desse cara. O pai dele é Edward Witten. Tá? Witten é W-I-T-T-E-N. Ele chama ele de Ed Witten. E nessas aí o nosso amigo Tuti, que se fala inteligente, não se deu o trabalho de responder pra gente. Você poderia não deu a moral. Você poderia ter comprovado a sua inteligência. Eu fiquei até suado aqui tentando lembrar do troço. Ninguém perguntou. Da próxima vez a gente pergunta. A gente pergunta, vamos perguntar aí. Tá bom. Vamos perguntar pra ele qual é o nome do pai do Edward Witten, que já era também um gênio da física e trabalhou em projeto secreto, inclusive talvez criando OVNIs. Exato. Procura aí. Sei, não vou falar não. Qual é o nome do pai do Fábio Júnior? Fábio, pô. Fábio Sênior. Te peguei nesse. Ele ficou apavorado. É o olhinho dele assim, tipo, que agora? Não sei. Então, esse cara hoje, o pessoal diz que quando ele gosta de ir nas outras universidades, tipo assim, o que vocês estão pesquisando? Os caras fogem dele, que eles têm medo dele. O que ele fala, os caras não entendem o que ele tá falando. Então... Os caras dizem que parece que ele tem um chat GPT dentro da cabeça, que ele vai rodando... o cara tá na frente. Então, essa experiência que a gente tem com o Edward Witten é a experiência que a gente vai ter com a inteligência artificial se a gente tiver um QI de 80 e eles com 600. Eles vão estar falando coisas que a gente nem vai saber o que eles estão fazendo. Então isso é um perigo para nós, porque a humanidade deixou de ser o ser topo da inteligência. Vai ter outra galera no comando. E se esses caras tiverem interesses contrários aos meus? Exato. Então isso é muito preocupante. A gente tem um cenário assim, já que a gente gosta aí de cultura nerd, era de Ultron, por exemplo. Você tem aquela inteligência artificial que decidiu que para melhorar as coisas tem que destruir uma parte da humanidade. Então é aquele problema. É por isso que o Elon Musk... Lá em 2013, ele já dizia que a inteligência artificial é igual uma invocação demoníaca. Aí os caras, mas por que você tá falando isso? O que tem a ver? Ele, lembra aqueles filmes que o cara vão pra uma cabana no lago e invoca um demônio ali dentro, faz um pentagrama no chão, invoca o demônio e fala, não, o demônio vai ficar só aqui dentro. Só que aí, de repente, dá errado, o demônio foge e mata todo mundo. Ele falou, inteligência artificial é exatamente isso. Você tá invocando uma coisa coisa que se fugir do controle, você ferrou. Delimita... Tem a ver também com o Sandman, né? O Sandman que o cara, eu quero aprisionar a morte, né? Sem querer aprisionar outro... O tempo, né? E aí tem aquele círculo mágico, aí o cara quebra o círculo e ele foge, né? Então é mais ou menos isso. Ô, Lene, manda uma pergunta em cima do que a gente já falou, que eu vou fazer um xixi enquanto isso. Bora lá. Manda aí. O Emerson Faveri, ele falou aqui o seguinte, Daniel, Apocalipse fala de demônios semelhantes a rãs, que fazem sinais e reúnem os reis da terra para a guerra de Deus. Você vê alguma relação dos ETs e políticos eminentes falando em governo global? Eu não entendi 100% a pergunta, mas eu vou elaborar em cima. Essa questão é muito interessante, porque ele está falando rã. A rã, o sapo, é um anfíbio. Né? Tá nessa categoria de anfíbio. Junto com o anfíbio, você tem o réptil também. Né? Você tem os peixes. Essas categorias na Bíblia sempre são apresentadas como seres do mal. Isso é muito estranho, né? Você vê o diabo, a antiga serpente, o dragão, né? O dragão antigo e tal. A serpente e o dragão, o peixe, no caso do deus Dagon, dos filisteus, né? Que ele tinha uma forma de peixe. São sempre representados como seres assim, como se fossem malignos. Daí surge essa ideia, já que ele falou de alienígena aí, não falou? Isso. Aí surge a ideia dos reptilianos. Os alienígenas reptilianos, segundo algumas teorias malucas, são anjos caídos na sua forma espiritual, que é de dragão e lagarto, entendeu? E algumas pessoas acreditam, isso ficou famoso com um cara doidão lá, um inglês chamado David Icke. David Icke começou a dizer que a rainha da Inglaterra era reptiliana, são reptilianos disfarçados de seres humanos. Então, pode ter a ver com isso? Não sei, cara, pode ter a ver, porque do jeito que o mundo tá doido hoje, né? Então... não duvido mais nada, mano.